seja bem-vindo a mais um Azeviche, o programa da TV Câmara de Salvador, onde você se vê. A partir de agora, a gente vai conversar sobre infância, os atravessamentos do racismo e sobre a iniciativa de uma baiana voltada para a educação antirracista. Eu estou falando sobre a Amora, marca de brinquedos e de material escolar que celebra a negritude. A ideia surgiu justamente na cabeça de uma mulher negra, que assim como eu e você, passou a infância toda sem ter uma boneca com a qual realmente se identificasse. Mas a inquietação só se transformou em atitude na fase adulta, quando precisou comprar bonecas para crianças de um projeto social aqui de Salvador. Mas não sou eu não, quem vai contar os detalhes dessa história e dessa iniciativa fantástica é ela, que está aqui no Azeviche de hoje, Gel Nunes, idealizadora da Amora Brinquedos. Oi, Gel, tudo bem com você? Oi, Cris, bom dia. Que prazer estar aqui no Azeviche. Obrigada pelo convite. Pois é, o prazer é todo nosso de receber você aqui. Eu queria que você começasse, então, falando um pouquinho da sua infância. Eu sei que você não é daqui de Salvador, você é de Tucano, no sertão aqui da Bahia. Fala um pouquinho, né, como é que foi essa sua infância lá no interior, do que é que você brincava, enfim, conta um pouquinho da sua história. Pois é, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade chamada Tucano, que fica no sertão baiano, e lá eu cresci livre. Eu cresci brincando com meus primos na rua, subindo em árvore, brincando solta, espalhada pela rua, brincando tinha uma brincadeira que eu amava, que a gente chamava de fazendinha, que a gente brincava com os animaizinhos e, enfim, dentro de casa, né, vários animaizinhos e ficava montando nossas fazendinhas e brincava muito de boneca também. Mas aí já entrando no assunto, nunca tive uma boneca negra na minha infância, né? Porque nunca me reconheci enquanto mulher negra, enquanto menina negra na infância. Lá em casa a gente não falava mais sobre isso. A identidade mais fortalecida era a identidade sertaneja, né? A identidade de gente que mora no interior. Então a gente não tinha essa questão forte da negritude na minha infância. Aí eu descobri que eu era negra lá na faculdade. Aí eu já estou contando lá na frente. Mas pode contar, fique à vontade. Aí foi quando você veio aqui para Salvador, justamente fazer faculdade, e aí que você começou a despertar para essa sua identidade. Então, exatamente. Pode seguir por aí. Exatamente. Eu vim estudar como esse percurso normal, né, de quem mora no interior, que vai para a capital para estudar. Então, eu vim para estudar design. E aí, me formei em design de produto, depois fiz especialização em design estratégico. E aí, nesse percurso, dentro da faculdade, foi que eu entendi que eu era uma mulher negra da pele clara. Até então, nunca tinha passado por mim, né? Esses atravessamentos do racismo nunca passaram por mim, porque aí entra o colorismo também, né? Eu tenho o que a gente chama de passabilidade. Então, na rua, muitas vezes eu sou lida como uma mulher branca. Então, eu não sofro o racismo que uma mulher negra retinta sofre, por exemplo. Então, é isso. Mas eu me descobri uma mulher negra da pele clara na universidade, né? Na UNEB. E aí foi também nesse momento, né, nesse trânsito, né, da faculdade para a sua formação, que você também começou a se engajar nos projetos sociais? Não, os projetos sociais eles vieram um pouco depois. Eu me engajei no projeto social de um centro espírita, do qual eu faço parte. E aí a gente precisava comprar bonecas negras. Na verdade, a gente precisava comprar bonecas. Eram brinquedos que a gente iria doar para as crianças no final do ano. Isso foi em 2015, final de 2015. E aí eu quis comprar bonecas negras, porque as crianças que iam receber eram crianças negras e eu queria que elas se vissem nesses brinquedos. E até então eu não tinha filho, então isso não era uma questão que chegava para mim, que não existiam bonecas negras no mercado, né? A gente está hoje na cidade, segunda cidade com maior contingência de população negra, segundo o IBGE, a primeira é a Nigéria. Eu fui numa loja de brinquedos e eu não achei. Na verdade, eu achei um único modelo de boneca negra, que era uma que só tinha uma fraldinha, não tinha nem roupa a boneca, só tinha uma fraldinha. A pobre e aí, não tinha nem a roupinha. Não tinha nem a roupa. E aí, as outras bonecas tinham de tudo que você pensar. Tinha médica, tinha fada, tinha tudo que você pensar das bonecas brancas tinham nas prateleiras. O problema já começa até nas bonecas, né? Exatamente. E aí, essa boneca negra só tinha esse modelo, aí eu catei todas que eu consegui, levei para casa para fazer essa doação e fiquei com isso na cabeça. E eu tinha uma máquina de costura parada em casa, e aí entra mais uma vez a questão de ser do interior. Quando a gente é do interior, lá é muito barato para consertar roupa, né? Aqui em Salvador, quando eu cheguei, eu senti muito essa diferença. Vai consertar uma calça. Você não acha fácil, pelo menos quando eu cheguei eu não achava fácil. E o preço era muito diferente do preço que eu pagava no interior. Eu era estudante, não tinha tanto dinheiro assim. E aí tinha uma máquina de costura super na promoção e eu comprei, que eu fiz, eu vou consertar minhas próprias roupas. E comprei porque estava na promoção e a máquina ficou parada lá e eu
praticamente não usava para consertar roupas. E aí foi que eu decidi que eu ia costurar as bonecas com aquela máquina de costura que eu tinha comprado, né? Uhum. Eu falei, inclusive brincando, né, em relação a essa questão das bonecas, o problema já começa nas bonecas, justamente por isso, porque você vê a diferença, né? A boneca negra vem só com a fraldinha e tá bom demais, né? Então, a diferença nos produtos você já sentia dali. E daqui a pouco a gente, inclusive, vai ver um vídeo, vai rolar um VTzinho, de experiência feita nos Estados Unidos, justamente com crianças e algumas bonecas, justamente para ilustrar a importância da Amora. Mas antes da gente chegar aí, você falou da questão da máquina de costura. Depois desse momento, né, você teve esse contato, rodou um monte para procurar, para encontrar essas bonequinhas, que até a pobre já era desprivilegiada, somente com só uma fraldinha, um negocinho ali miúdo, para entregar para as crianças. E aí você resolve começar a fazer bonecas. Foi aí que surgiu a ideia principal surgiu daí. Mas, no primeiro momento, era só para atender essa demanda, né? Acho que do projeto e de outras situações suas. Fala um pouco sobre isso, sobre esse trânsito, né? De quando você começou a fazer as bonequinhas, que se tornaram as Amoras, mas e em que momento isso começou a ficar sério, a se profissionalizar? Certo. Pois quando eu comecei a Amora, era um projeto social de doação de bonecas negras. Pronto. Era isso. E aí, na época, eu era designer. Eu estava estudando design. Não lembro se eu estava estudando ou se eu já tinha me formado. Mas, enfim, eu trabalhava com design. Tinha esse trabalho extra Amora. E aí, um professor falou assim para mim: vem cá, e se você um dia deixar de trabalhar, deixar de ganhar esse dinheiro que você ganha com design, como é que você vai manter esse projeto social seu de doação de bonecas? E aí foi a partir desse start que eu entendi que a Amora, ela precisava deixar de ser um projeto e precisava virar um negócio social. E aí esse conceito de negócio social hoje está muito mais em voga, mas antigamente não era tão falado, né? Uhum. E aí eu fui procurar livros, fui entender o que era um negócio social, que é esse negócio que, além do lucro financeiro, ele gera também um lucro social, né? Que é o caso da Amora. Para além da representatividade, para cada boneca Amora que a gente vende, a gente doa um outro brinquedo Amora para uma escola pública. Uhum. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Sim, por favor. Mas aí nesse momento que eu entendi que precisava deixar de ser um projeto social para ser um negócio social, isso foi se estruturando, aí eu comecei a frequentar uns encontros do Centro de Inovação e Empreendedorismo da Unifrax, que era onde eu fazia uma pós-graduação. Então, eu comecei a estudar esse cenário e entender melhor onde era que eu estava entrando e o que é que a Amora poderia vir a ser, né? Uhum. Mas começou, de fato, como um projeto de doação de bonecas. E hoje, a Amora, ela se sustenta, você tem patrocínios, você tem... enfim, como é que a Amora se sustenta, por assim dizer? Já é a partir dessas vendas? Você precisou do apoio também de órgãos, de entidades como o Sebrae, para conseguir essa especialização e colocar o seu negócio adiante? Sim. Hoje, a Amora já se sustenta. Há um tempo atrás, eu dizia que ela se sustentava, mas não me sustentava. Então, eu ainda trabalhava numa ONG de empreendedorismo. Depois, no período da pandemia, eu pedi demissão. E aí é uma longa história, porque nesse meu percurso trabalhando para outras empresas, em 10 anos, eu trabalhei em 11 empresas diferentes, e em todas eu pedi para sair. E aí, por que eu pedia para sair? Aí, quando eu fui fazer uma análise disso, entender, porque assim, todas as minhas relações extraprofissionais eram duradouras. Por que essas relações não duravam? Uhum. E aí eu entendi que para mim não fazia sentido trabalhar só para ganhar dinheiro. Tipo, em algum momento eu pedia para sair, porque aquilo ali não me preenchia mais. Então, foi quando começou a Amora também que eu comecei a entender que era a Amora que me preenchia. Uhum. Mas aí, voltando para a pergunta que você fez, que eu já esqueci. Em relação a essa profissionalização, né? E se ela se sustenta. Sim, a Amora se sustenta hoje, a gente se sustenta. E sustenta você também. E me sustenta. Importante. Muito importante, porque os boletos chegam, né? Claro, a gente precisa pagar. A dívida está aí. Pois é. Hoje a gente já tem uma equipe com 2 costureiras, já tem uma social media. Já tem alguns profissionais que fazem a finalização das bonecas, porque tudo começou comigo, eu fazendo tudo. Uhum. Hoje a gente já consegue ter uma estrutura maior, a gente não é só mais bonecas, a gente tem diversos outros brinquedos, né, para a construção dessa educação antirracista. E sim, sobre o Sebrae foi um grande aliado, porque eu só consegui me especializar, as planilhas de precificação que eu uso até hoje são do Sebrae. Então, assim, eu aprendi a precificar os produtos com os cursos gratuitos do Sebrae. Então, maravilha, eu só tenho a agradecer. Uhum. E essa é a dica importante para você que está aí também em casa pensando, né, em montar seu próprio negócio.
tem uma ideia, busque a profissionalização. Eu acho que uma grande lição que a gente sempre pode passar é essa, né? Não adianta começar de qualquer forma, de qualquer jeito, que pode lá na frente ter um percalço, um problema e o negócio não ir adiante. Sim. Mas a gente está falando justamente dessa iniciativa que é focada na educação antirracista. A gente já falou aqui sobre as bonecas, né, que foi o pontapé inicial para a Amora Brinquedos. Hoje em dia vocês já têm uma gama de produtos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos mostrar também um pouco do site de vocês para quem está acompanhando o nosso programa. Mas é de suma importância a gente ver esse vídeo, né, que traz uma experiência realizada nos anos 40 nos Estados Unidos. Óbvio que o que a gente vai assistir é uma reprodução, uma regravação dessa experiência feita ali depois dos anos 2000. Está disponível no YouTube e aí a gente vai assistir a partir de agora para a gente entender, né, a importância da representatividade dos brinquedos para as crianças. Vamos lá. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nera. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Tá aí, esse vídeo está disponível para quem quiser conferir depois e assistir mais vezes e se impactar e reproduzir também para crianças, tá lá no YouTube para você acessar. E você, Gel, como é que esse vídeo te impacta? Toda vez que eu assisto, eu me emociono com esse vídeo. Eu queria saber como é que ele toca você. Esse vídeo é um vídeo dos anos 40 que foi repetido em 2008 e ainda hoje a gente vê que acontece isso, né? Por quê? Porque a gente está falando da infância, da primeira infância. Todas as crianças que você vê ali têm no máximo 7 anos de idade, né, aparentemente. Que é esse período da primeira infância, do 0 a 6 anos. Que é onde as crianças estão construindo as suas identidades. Inclusive, é nesse período que a gente pretende impactar as crianças, para que elas se empoderem, né, essa palavra. Que elas consigam construir uma identidade onde elas consigam lidar com o racismo que elas vão ter, consigam saber como lidar com o racismo que eventualmente elas vão passar em algum momento da vida, porque a gente vive numa sociedade extremamente racista, estruturalmente pensada, construída de uma forma racista. Então, esse vídeo ele me impacta muito, sobretudo porque eu tenho um filho agora de 6 meses de idade, acabou de nascer, e eu já percebo como ele absorve o mundo, né? E a criança, ela absorve o mundo
a partir de sua subjetividade. Ele ainda não fala, ele ainda não anda, mas eu já consigo entender as coisas que ele gosta. Por exemplo, quando ele se vê na mochila da Amora, que é uma mochila que tem um personagem Luiz, ele começa a dar gritinhos, começa a sorrir. Diferente de quando ele olha para outros personagens, para outras mochilas. Então, eu já consigo ver que ele consegue se enxergar ali naquilo, né? E é a questão da representatividade. Esse vídeo, ele me impacta muito forte, porque eu cresci, e a nossa geração cresceu querendo ser a Paquita da Xuxa, né? Qual é o ideal da Paquita da Xuxa? A mulher branca, loira, do olho azul. Então, assim, e as pessoas que não eram loiras, brancas, dos olhos azuis, eram consideradas bonitas? Não eram, porque a gente cresceu com esse ideal, o eurocêntrico de beleza, né? O belo sempre foi construído para ser a figura da pessoa branca, magra, dos olhos azuis. Então, é isso que a gente tenta desconstruir na Amora, né? É isso que a gente tenta mostrar para as crianças, né? Mostrar que todas elas podem querer ser o que elas quiserem ser, independente da cor da pele, independente da textura do cabelo. Então, esse vídeo é um vídeo antigo, mas é um vídeo muito atual. E aconteceu no início da Amora, quando a gente ainda era um projeto social. Sim, é isso que eu queria saber de você, né? Em relação a esse estranhamento. Teve muito disso, de quando você chegava com a boneca negra, as crianças, não quero essa, eu quero aquela. Tinha muito essa questão? Tinha, assim, no início a gente doava as bonecas de forma avulsa. Ia ali no Parque da Cidade, numa tarde, e fazia a doação de bonecas. E aí eu comecei a entender que isso não estava funcionando. Porque pessoas negras, meninas negras, quando recebiam as bonecas negras, elas não se viam nas bonecas. Elas não conseguiam achar as bonecas bonitas. E aí eu fui entender por que isso estava acontecendo e o que é que eu podia fazer para isso. E eu entendi que o brinquedo sozinho, ele não cumpre essa função de letramento racial. Principalmente para uma criança, né? Ele ajuda, mas ele precisa estar aliado a uma educação. E é por isso que hoje a gente deixa os brinquedos para as escolas, né? Escolas públicas, onde trabalham. Aí a gente tem 2 princípios que as escolas precisam atender para receber os brinquedos. Elas precisam já trabalhar na primeira infância, porque é o período que a gente quer impactar a autoestima dessas crianças, e elas precisam já trabalhar de forma comprovadamente uma educação antirracista, que é lei. A Lei 10.639 existe há muito tempo. Muitas vezes ainda não é cumprida nas escolas, por conta, inclusive, de racismo religioso, mas precisa ser cumprida e precisa ser fiscalizada. Então, os produtos Amora, os brinquedos Amora, eles servem de apoio pedagógico para que essas professoras, esses professores possam trabalhar essa educação antirracista. Porque a gente entendeu que precisa ter uma professora mediando ali aquela conversa, aquele debate, mostrando os brinquedos, mas falando também que a textura do cabelo é legal, mas falando também de que a história das pessoas negras não começou no navio negreiro. Ela veio de antes, ela começou com a história de reis e rainhas, e falando sobre personalidades negras históricas que muitas vezes são invisibilizadas, né? Foram invisibilizadas. Quantas pessoas hoje não sabem que Machado de Assis era um homem negro? Exatamente. Né? Quantas pessoas cresceram sem saber quem era Tia Ciata, quem era Luísa Maim, quem era Luiz Gama? Então, a nossa proposta é apresentar essas pessoas, para apresentar essa narrativa de mundo para as crianças, para que elas se empoderem da sua história, porque é a nossa história, né? E muitas vezes a gente não tem conhecimento sobre isso, então... É sobre isso aí. Pois é, tá gostando dessa conversa? Estou conversando com Gel Nunes, anote esse nome, viu? Idealizadora da Amora Brinquedos, ela tá aqui, trouxe inclusive alguns produtos que a gente vai mostrar ao longo do programa, para que você conheça, né, que vai além hoje em dia das bonecas, já tem uma gama de brinquedos, de material escolar também, que você encontra inclusive no site, que ela daqui a pouco vai passar para vocês. Mas ainda falando sobre as bonecas, a gente falou anteriormente sobre colorismo, né? Inclusive você falando sobre o tom da sua pele, que muitas vezes você é confundida com uma mulher branca porque você tem um tom mais claro de pele. Então eu queria que você falasse em relação às bonecas. Você também já tem uma preocupação em relação a esse tom das bonecas, né? De trazer o colorismo também para as suas bonecas, para as Amoras, isso é um plano futuro. Como é que você vem trabalhando isso? Sim, hoje inclusive, a gente já trabalha com 2 tonalidades de pele diferentes, negras, né? A gente não pretende vender bonecas brancas, porque, segundo a pesquisa mais recente da ONG Avante, 92% das bonecas comercializadas no Brasil são brancas. Então, a gente não precisa de boneca mais boneca branca, a gente precisa de contrabalancear, né? Isso aí. Então, a gente vende bonecas negras, mas a gente tem bonecas negras da cor mais clara e bonecas negras da cor mais escura. A Amina, inclusive, ela tem a cor mais escura, um pouquinho, e a gente tem a Amora, que não está aqui
hoje, mas a Amora, ela tem essas duas tonalidades. Você pode escolher no momento da compra, se você quer ela com a cor mais marrom clara ou com a cor marrom escura. E isso foi muito bacana, porque eu percebi que as pessoas que compram, a Dinda, a mãe, o pai, compra geralmente da cor da pele da criança, quando é uma criança negra, né? Porque a criança realmente se identifica, né? E os feedbacks são maravilhosos, né? Manda áudio, manda vídeo, mostrando a criança realmente abraçando aquele boneco, dizendo, verbalizando, quando são crianças mais velhas, dizendo que parece com ela, e aí passando a mão, porque a Mina, ela não tem cabelo texturizado, as roupinhas não trocam, mas a Amora você troca roupinha, você tem o cabelo macio, que tem uma textura parecida com o cabelo crespo, então as crianças passando a mão, dizendo que gostou, que parece com elas, e isso é maravilhoso, né? Quem quiser que tiver em casa aí acompanhando, para poder saber, inclusive, o site de vocês, que já quiser ir pesquisando, colocando aí na internet para conferir, como é que pode fazer? Qual é o site? www.amorabrinquedos.com.br. O nosso Instagram também é Amora Brinquedos. Tá tudo lá. Tudo lá disponível. Então, não perca tempo, acesse, procure nas redes sociais, procure aí o site, que com certeza tem muito produto. Mas ela trouxe aqui algumas coisas e vai falar um pouquinho sobre esses produtos pra gente. Você já falou da Amina? A Mina. A Mina, linda, maravilhosa, que tá aqui toda colorida, aqui compondo o nosso cenário. Mas eu quero que você fale sobre os outros produtos que atualmente vocês vendem, né? Eu sei que recentemente você criou também a linha para recém-nascidos, até com foco aí no seu pequeno, que eu tô ligada. Sim. Mas fala assim, sobre mochila, material escolar, o que é que mais a Amora oferece? Pronto. Vou começar falando dos coeiros. Vou mostrar para você direitinho. Os coeiros, eles têm 3 personagens. Esse é o Luiz, mas a gente tem a Mai e tem a Luísa também. Certo. Eu digo que a gente tem aquela frase célebre, né? Que nasce uma criança, nasce uma mãe. E eu digo mais, eu digo que nasce um brinquedo Amora quando nasce uma criança. Meu filho nasceu e nasceu a linha de coeiros. Que a ideia dessa linha aqui é levar representatividade desde o nascimento. Sim. Porque eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava falando exatamente sobre... eu falo sobre a Bebelândia, né? Que é esse momento que nasce o bebê e todos os anúncios patrocinados sobre bebês começam a surgir para você. E não surgiu um anúncio, eu não consegui encontrar um produto no Brasil que fosse representatividade negra para bebês. Não tem. Você não vê personagens negros voltados em brinquedos e produtos para bebês. Não tem. Quando a gente Agora vê, é um neném numa propaganda de fraldas que tem 500 crianças brancas, aí bota um nenenzinho lá para atender a cota, né? Isso, mas os brinquedos, de fato, o caninho não tem. Agora tem, Amora. Tem. E aí, que bom. E aí, falando da Mina que você está segurando... já adotei a Mina. A Mina, ela surge como uma proposta de acessibilidade. Por quê? Porque ela custa metade do preço da Amora, tá? A ideia é que... Assim, a Amora, ela custa R$ 134,90. Então, a gente sabe que não é todo mundo que consegue comprar uma boneca que custa mais de R$100. Então, a Mina, ela custa metade desse preço, porque a gente entende que todo mundo precisa ter uma boneca preta. Todo mundo pode ter uma boneca preta. A ideia é que todo mundo tenha. Óbvio que a gente deixa para as escolas, a gente doa para as escolas, então as crianças que não podem pagar, eventualmente, vão ter contato com essa boneca, porque, inclusive, por ser uma boneca de pano, ela dura muito tempo. Sim. E quem pode pagar, paga para garantir que quem não possa receba também, né? E aí, por que uma custa mais do que a outra? Porque uma gera um brinquedo que vai ser doado. Sim. Então, essa compra, quando você perguntou, vocês têm financiadores, patrocínio? Não. A gente não tem. Tudo por conta. Quem financia o nosso trabalho é quem compra. E quem compra, na verdade, está sabendo que está comprando e está realizando uma doação junto, né? Então, é isso. A gente é nossa comunidade. A comunidade da Amora, que está no Clube da Amora, inclusive, é quem faz isso aqui tudo acontecer. Que maravilha. E o que mais você tem pra gente aí? Então, a gente tem... Aqui tem os livros de colorir. Cuidado com o microfone. Tem os livros de colorir, personalidades históricas. Tem esse livro aqui, que é a Turma da Amora. Deixa eu pegar esse livro para mostrar. Esse livro, ele tem personalidade... Ele tem personagens... Mostra ali pra câmera. Aqui. Ele tem personagens que são fenotipicamente negros. Você também geralmente não costuma ver livros que têm personagens fenotipicamente negros, né? Quando você vê aquelas ilustrações de colorir, sempre são cabelo liso, pessoa magrinha. Então, a gente tem idosas... um cabelo crespo, nada. Exato. Aí tem tudo. Tem idosa, tem idoso com cabelo mais crespo, cabelo black, turbante, que são os personagens da Turma da Amora, que estão, inclusive, nos outros brinquedos. A Mai, a Amora... Joguinhos, atividades. Legal. É bem bacana. Aqui, Dreadlock, o Luiz.
E você vê que tipo, tem um blequinho mais baixo, aí a Mai tem um blequinho mais alto também, porque para sair dessa mesmice de que sempre quando você representa uma criança negra, você sempre representa com o black. Sim. Não, ela pode ter dread, ela pode ter o blequinho mais baixinho, ela pode ter turbante. Tranças né? e tudo mais. É porque as pessoas tendem a totemizar, né? De construir uma única narrativa possível, que é o que você falou, é a cota. A gente inclusive, traz... hoje já vai se criando um movimento reverso, né? Infelizmente, de exigir, por exemplo, que a mulher que é negra, né? E já partindo pro lado da mulher, que ela tenha que manter o cabelo black. Não, ela pode manter o que ela quiser. Se ela quiser usar trança, ela usa, turbante, ela usa. Se ela quiser alisar também, ela alisa. Enfim, a gente tem que ter essa liberdade. Não ter também ditaduras avessas, né? Exatamente. É isso, é sobre ter a liberdade de você escolher o que você quer fazer com o seu corpo, né? É isso. E aí tem ainda a mochilinha. Tem a mochilinha. Linda e maravilhosa. Essa daqui é a mochila da nossa personagem, que tem dreadlock rosa, que é a Luísa. Mas a gente tem também da Mai e do Luiz, que é o que eu falei. Seu filho é Luiz? Não, meu filho é Guilherme. E por que Luiz? Luiz é um personagem que nasceu antes dele nascer. Ai, meu Deus. Porque é baseado em Luiz Gama. Inspirado em Luiz Gama. Meu filho chama Guilherme porque era o nome da minha bisavó, Guilhermina, então foi uma homenagem a ela. Que coisa linda. E tem o giz, tons de pele. Vou pegar aqui para mostrar. Então, esse giz, ele veio com... ele tem 12 tonalidades de pele diferentes, que é justamente para a gente desconstruir aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Porque na escola que eu estudei... Lápis cor de pele. Eu aprendi que o lápis cor de pele era rosa. Pois é. Né? Então, a gente traz 12 tonalidades diferentes, né? Do mais clarinho até o mais escuro, para que a criança possa brincar e se identificar com a cor da pele que ela tem. Então, a ideia é, inclusive, que ela bote perto da pele dela, para saber qual é o que parece mais, que ela possa pintar os coleguinhas com a cor da pele, né? Desconstruir isso mesmo. A ideia é que nossas crianças possam desconstruir o que a gente aprendeu lá no passado, né? Possam aprender, inclusive, outras narrativas de mundo, né? Diferentes dessa eurocentrada que a gente internalizou. Maravilha. É isso, minha gente. Olha, ainda tem um bocado de pergunta aqui para a Gel Nunes, ela que é a idealizadora da Amora Brinquedos, que hoje, além de brinquedos, também tem disponível aí para você materiais escolares. Tudo isso aí a um clique, né? Acesse aí o site amorabrinquedos.com.br, não é isso? Isso. E também no Instagram procure Amora Brinquedos, que aí com certeza você vai se identificar. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre a Amora Brinquedos. Estamos de volta com o Azeviche de hoje, papo gostoso sobre infância, sobre brinquedos, sobre brincar e se identificar. É isso mesmo, a Amora Brinquedos que tem essa preocupação com a educação antirracista, e eu estou conversando aqui com a idealizadora desse projeto, dessa iniciativa fantástica, que é a Gel Nunes, está aqui com a gente falando sobre isso. E já sabe, se você não acessou ainda, acesse amorabrinquedos.com.br ou procure aí no Instagram e nas redes sociais Amora Brinquedos. As vendas atualmente, Gel, funcionam somente pela internet ou os produtos da Amora também podem ser encontrados em lojas físicas aqui na cidade? A gente vende pela internet e a gente vende em lojas colaborativas. Então, aqui em Salvador, a gente está em algumas lojas colaborativas, como Coreto, a Coreto Kids, que fica no Shopping Bela Vista. O Gizes a gente encontra aqui na Catuca, Africanidades, que fica aqui no Pelourinho. A gente encontra na LDM, Livraria LDM, que tem no Passeio, tem no Shopping Bela Vista também. A gente está durante esse mês estava durante o mês de março, também vamos estar agora em abril, no Empodera Ela, que é uma loja só com marcas baianas, de mulheres que fazem. E a gente está também na Casa Boqueirão, que fica aqui no Pelourinho também, nessa região do Centro Histórico. Agora, durante a pandemia, vocês tiveram aí uma iniciativa de disponibilizar algumas coisas gratuitamente no site de vocês. O que é que ainda está disponível? O que é que as pessoas ainda podem acessar? O que é que deve ficar lá ainda por muito tempo? Pois é. Durante a pandemia, as crianças ficaram dentro de casa, né? Só ociosas, só celular. As mães e os pais enlouquecidos, os cuidadores. Bem-vindo ao meu mundo. Porque não tinha como entreter tanto essa criança o dia inteiro, né? Pois é. E aí a gente criou coisas para que essas crianças pudessem ficar entretidas. Então, são jogos online. A gente tem jogo da memória, a gente tem quebra-cabeça. Tá tudo disponível até hoje. E tudo gratuito. A gente tem livros de colorir, que são livros com ilustrações inéditas, que não estão nesses livros físicos. A pessoa pode baixar, imprimir em casa ou na escola, enfim.
A gente criou um podcast com histórias infantis, então a gente pegava livros infantis, afro-referenciados e lia, né? Lia dessa forma mais teatral para criança, para entreter mesmo a criança. Então é um podcast com histórias infantis, tem 10 histórias infantis. E é você que gravava tudo? Era eu que gravava nesse período. Já descobriu outro minha talento. Filha, comprei microfone, foi um negócio... Tem até vinheta, ficou bonitinho, viu? Depois olhe lá, chama Histórias da Amora, tá nas plataformas aí de conteúdo. E é isso, a gente disponibilizou esses conteúdos para que as crianças pudessem se entreter durante esse período, mas eles deram tão certo que eles estão no site até hoje. Que bom, e com muitos acessos, eu acredito. Agora vamos falar um pouco dessa parceria, né, que você faz aí com as escolas públicas. Você deu uma pincelada no bloco anterior, mas eu acho de suma importância, né? Como é que você teve essa ideia de levar? Você falou um pouco que é justamente sobre você inicialmente só distribuir as bonecas, mas você percebeu que precisava dessa ponte. Isso. Entre a escola, entre o produto e a criança. Então, como é que hoje em dia se dá essa parceria? Quais os retornos que você já consegue ter a partir dessa ideia? Fala um pouquinho disso. As escolas que desejam se inscrever, elas... Já vou começando a falar como é que as escolas fazem, e depois eu vou explicar como é o evento. As escolas que desejam se inscrever, elas têm que ir na nossa página, no nosso site, Amora nas Escolas, e lá tem o formulário de inscrição. E aí, como eu falei no bloco anterior, para que elas possam participar, elas têm que atender a 2 requisitos mínimos, né, básicos, que é trabalhar já uma educação antirracista de forma comprovada e atender crianças da primeira infância, que é esse período do 0 aos 6 anos de idade. Pronto. Tendo isso, elas entram nessa fila de espera e a gente vai atendendo por ordem de inscrição. A gente hoje não consegue ainda, infelizmente, atender escolas que estão fora de Salvador, por conta de toda a logística da equipe. E aí eu vou explicar como é que funciona esse evento para que essas escolas possam entender o que é essa logística. Não é só doação de brinquedos, a gente não chega e doa o brinquedo e acabou. Não, a gente leva uma arte educadora e aí ela vai vestida igualzinha a boneca. A gente leva a boneca, a gente leva a casa da boneca. Nossa. Então fica tudo montado antes da criança chegar naquele espaço. A arte contadora, ela fica dentro da casa, escondidinha. E aí eu começo a falar para as crianças mostrando a boneca. E aí eu coloco a boneca dentro da casa e aí sai uma boneca viva, contando história, falando sobre quilombos, falando sobre bonecas Abayomi, falando sobre essa cultura e essa história que é nossa, né? Elas precisam se apropriar disso. Então, esse evento, ele tem uma logística, ele é um evento maior, assim. A gente vai fazer um agora em maio, inclusive, provavelmente na Semana da África. Está previsto para fazer, a gente já está selecionando a escola, já está em contato com essa escola que vai receber aqui em Salvador. E a ideia é essa, na pandemia a gente não pôde fazer o evento, mas a gente doou os brinquedos, né? Eventualmente a gente pode doar os brinquedos de forma avulsa, mas a ideia é que a gente faça o evento. Sim. O evento chama Eu Brinco, Eu Existo, ele é realizado de forma gratuita nas escolas, e aí, como eu falei, quem paga são as pessoas que compram os brinquedos, né? Porque parte daquela renda da compra é destinada também para o evento, para essas doações, né? Das bonecas e para esse evento que acontece. Então, a gente leva, além da arte contadora, a gente leva uma equipe de foto, de filmagem, e a gente faz uma pesquisa. Essa pesquisa é para entender a nossa curva de transformação daquela escola. Então, a gente faz uma pesquisa, envia o formulário para a escola antes de acontecer o evento, com algumas perguntas básicas, e 3 meses depois que o evento se encerrou, a gente manda para entender o que de fato mudou com a presença daqueles brinquedos ali dentro. Porque a gente quer entender se de fato o trabalho que a gente está fazendo, ele está gerando uma transformação social, porque é o nosso propósito, né? E os depoimentos, os retornos têm sido muito bons, assim, né? De professoras relatando que o racismo que chamam de bullying, às vezes, que é racismo, não é bullying, tem diminuído, de crianças que falavam do cabelo da outra criança. Quando ela começou a trabalhar isso com as bonecas, com os tons de pele, isso tem diminuído. Então, isso para mim é muito revolucionário, né? Entender que um brinquedo que foi pensado para estar dentro das escolas e transformando isso, está de fato, em alguma medida, transformando essa educação. Então, para mim, isso aí é a prova de que o trabalho está dando certo, sabe? Com certeza. Inicialmente, isso é voltado para escolas públicas. Isso. Mas empresas, escolas particulares que queiram contratar a Amora Brinquedos para fazer este evento, sim, vocês também fazem? A gente faz oficinas, a gente leva oficinas para escolas particulares. E aí, no caso da compra, a gente tem desconto para compras em atacado. Então, se a escola quiser comprar os brinquedos, enfim, a gente consegue 30% de desconto para essas compras em atacado. E o GIS
ele já, uma coisa que você perguntou que eu lembrei agora, o GIS ele tem 30% de desconto para qualquer professor, escola pública particular, se você se cadastrar, dizer que é professora, eu não vou pedir seu contra-cheque, eu não vou pedir nada seu. Boa. Você se cadastrou, você tem desconto de 30% para sempre no GIS, porque ele foi pensado para estar nas escolas, né? Excelente, já sabe, amorabrinquedos.com.br. Excelente iniciativa, eu adorei o nome Eu Brinco, Eu Existo. Exato. Né? Pensado exatamente para que as crianças se identifiquem e passem a se sentir como parte desse processo, né? Revolucionário, de se identificar, de se perceber como um ser naquele lugar, né? Que eu acho que muitas vezes, a gente falou sobre a Lei 10.639, a gente tem esse déficit, essa dificuldade de levar a educação, o ensino da cultura afro-indígena para as escolas, justamente pelo preconceito, muitas vezes, dos próprios professores. Sim. Que não se preparam para colocar isso em prática. Isso é um grande problema da educação do Brasil, né? Sabe o que acontece? Muitas vezes essas professoras, elas não se reconhecem enquanto mulheres negras. Então, se você não se reconhece, como é que você vai passar isso para uma criança negra, né? Além disso, a gente percebe que não tem, não é nem treinamento a palavra, não tem qualificação. Então, assim, a lei existe, ela precisa ser aplicada, mas não existe disponibilização de material pedagógico antirracista para essas professoras. Então, às vezes elas têm muita boa vontade de, eu quero trabalhar um conteúdo antirracista na minha aula, mas como é que eu faço? Não sabe como fazer. Então, inclusive, Bárbara Carini lançou agora um livro que é Como Ser um Educador Antirracista, que é fantástico, que fala exatamente sobre verdadeiro manual, isso. né? Exatamente. E aí tem um capítulo, eu postei até esses dias, que fala sobre eu, professor branco, posso ser um educador antirracista? E claro que pode, né? Assim, já dando um spoiler, porque o racismo é um problema de todo mundo precisa resolver, não são as pessoas negras, não foram as pessoas negras que criaram. Então, inclusive, quem precisa resolver o racismo são as pessoas brancas, as pessoas não negras, né? Então, é isso, eu acredito que existe falta de qualificação profissional dessas professoras, desses professores. Eu falo professoras porque a maioria da educação infantil é formada por professoras. Verdade. E aí, ainda por uma questão de sexista mesmo, de gênero, né, de equidade de gênero, a mulher sempre está nesse lugar do cuidar, e a educação infantil é esse lugar do cuidado, berçário. Então, ela é formada muito por mulheres. Mas eu acho que é isso. Falta qualificação profissional para trabalhar esses conteúdos pedagógicos em sala de aula. Com certeza. E quais são os projetos futuros da Amora? O que é que você está pensando, assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Em que lugar você quer que a Amora esteja? Olha, eu vou te dizer onde é que eu não quero que a Amora esteja. Boa. A Amora, a gente tem um lema, que é o comércio justo, social e local. Então, a gente não trabalha com fornecedores de fora do Brasil, por exemplo, que tenham trabalho que possa ser análogo à escravidão, que possa ser trabalho escravo, que possa ser trabalho infantil. A gente não sabe, não entende esse comércio. Então, a gente não trabalha. O nosso comércio é local, o nosso comércio é social e o nosso comércio é justo porque a gente remunera de forma justa toda a nossa cadeia produtiva. Falando isso porque eu não quero, por exemplo, que a Amora se transforme numa fábrica, numa indústria. Isso nunca foi um desejo meu e não vai ser. Por quê? Tem uma coisa, inclusive, que a gente fala, que a gente não precisa de mais plástico no mundo. Então, se você for parar para ver toda a nossa cadeia produtiva, a gente não produz plástico. A nossa geração de resíduo é toda de tecido, de caixa de papelão, de papel, porque a ideia é que a gente não produza mais plástico. Então, é esse lugar que eu não quero que a Amora esteja, produzindo bonecas de plástico, produzindo bonecas de uma forma fabril. Então, nosso trabalho artesanal é o slow mesmo, sabe? É o slow fashion, né? Que a gente quer estar nesse lugar onde a cadeia produtiva seja, de fato, remunerada de forma justa, no trabalho artesanal, no trabalho manual. Óbvio que tem processos que são mais, né, que facilitam o trabalho. A gente não costura na mão, obviamente, tem as máquinas de costura, mas eu não quero que seja uma fábrica. Eu não tenho esse desejo, sabe? Porque eu acho que aí você parte para outros mecanismos de geração de capital que você acaba desvalorizando a cadeia produtiva que está ali produzindo aquele brinquedo. Perfeito. Falando um pouquinho sobre eventos ainda, né? Vocês participam de feiras, exposições aqui na cidade e outra questão que me veio é se, por exemplo, tem alguém que fabrica, que tem a ideia de uma boneca,
no formato da Amora, que gostaria de apresentar o projeto para vocês, ou tem a ideia de algum outro produto que gostaria de oferecer para a Amora, como é que pode entrar em contato? Vocês acolhem também esse tipo de ideias? Vocês pegam projetos externos? Enfim, se a ideia tiver o mesmo perfil da Amora? Sim, essa é uma ótima pergunta. É o Private Label. A gente produziu agora em parceria com a Eusaria, uma boneca chamada Elsa. Olha. Que ela é prima da Amora, ou prima da Mina. Ela parece com a Mina, mas ela tem a identidade da Eusaria. Então tem aquela, não sei se você conhece, a Eusaria tem uma camisa muito, muito famosa deles, que é o amor é maior que o dinheiro. Então a Elsa, ela tá usando esse vestido com essa estampa, né? E esse é um desejo nosso, né? Da gente estar produzindo para outras empresas que agreguem, né? A Eusaria também é um negócio social, então agrega muito, conversa muito com a nossa marca. Óbvio que a gente não vai produzir para uma empresa racista, para uma empresa, né? Enfim, machista, homofóbica, enfim. Mas a gente tem esse interesse, sim, de trabalhar o Private Label. E a outra pergunta que você fez... Sobre feiras. oficinas e feiras. Feiras, a gente participa de algumas feiras, eventualmente, na cidade. Ultimamente eu não tenho participado, porque eu não consegui dar conta, né? Meu filho nasceu, então muita coisa no juízo. Não tem como mandar o clone. Não tem. Ou deixar em casa. Mas eventualmente a gente participa de feiras, sim. E aí é diretamente com você. No caso das feiras e eventos desse tipo, é você quem vai ou você quem ia? Eu vou ou tem também, uma equipe? mas tenho equipe. Mas eu vou também em alguns momentos, alguns dias, porque eu não acredito que o negócio dá certo se você não tá lá junto, sabe? Eu gosto de ir, eu gosto de sentir energia, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ouvir o feedback das pessoas, de ver o que elas estão achando do produto, né? Porque, inclusive, as melhorias todas que a gente faz nos brinquedos são propostas pelas pessoas, né? Que estão ali colaborando juntas. Recentemente a gente viu algumas bonecas da indústria do plástico com uma maior preocupação, né? Buscando um pouco mais dessa diversidade. Como, por exemplo, já foram criadas Barbies, né, com outros perfis. Na sua visão, já que você é uma pessoa que é atualmente produtora também de brinquedos, com esse foco na educação antirracista, na identidade mesmo, na criação da identidade, como isso colabora para que a gente vá diversificando cada vez mais. Mesmo que não tenha acesso a um brinquedo da Amora, por exemplo, tem acesso a uma Barbie. Você acha que ter essa opção a mais no mercado também é um caminho para que essa criança comece a dizer, olha, ela é magra, ela tem o olho azul, mas ela é negra. Olha, ela é magrinha, porque ainda não fizeram uma Barbie gordinha, né? Tem pouquíssimas, se tiver, tá espalhado por aí. Mas assim, na venda de um modo geral, a gente não encontra uma Barbie ainda gordinha. Mas já tem pelo menos a do cabelo ali, black, né? Já tem uma maior diversidade. Você acha que esse é um caminho? A gente pode começar a sonhar que mais adiante algumas indústrias despertem ainda mais para essa necessidade? Essas grandes indústrias, elas têm um Deus chamado dinheiro, né? Pois. E é por isso que elas estão hoje se voltando para esse mercado, porque é um mercado que vende. As pessoas negras têm poder de compra. E a prova é que a Amora está existindo desde 2016. As pessoas compram. Essa falácia de que... Porque quando eu vou na loja de brinquedo hoje, que eu pergunto, cadê a boneca negra? Por que não tem boneca negra na prateleira? Porque acabou rápido. Se acabou rápido, por que não pede um pedido maior, né? Então, eles não demandam das fábricas. As fábricas, muitas vezes, ficam com as bonecas lá paradas, produzem e não vende, porque o lojista não demanda, porque o lojista acha que não vende. Então, vira um ciclo aí, uma bola de neve, tipo, um não demanda, o outro acha que não vende, enfim. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. E aí, quando você vai na loja, nunca tem. Ou quando tem, é mais cara, porque vira quase um item de colecionador, né? Porque você pega a mesma boneca branca da boneca preta, a boneca preta é mais cara, porque demanda, oferta e procura. Mas eu acho importante, eu acho que a gente tem que ter, sim, se todo mundo produzir boneca negra, tá maravilhoso, porque aí a gente chega no equilíbrio, que a gente chega na loja de brinquedo e a gente vê a branca e a negra, e você pode brincar com as duas, porque é uma coisa que eu preciso destacar aqui, é que eu não quero que a menina branca só brinque com boneca branca, ou só brinque com boneca negra, ou o inverso, não. Eu quero que a criança chegue na loja e ela possa escolher, não, eu quero a branca, eu quero a que pareça comigo, ou não, sabe, assim, eu quero que ela possa
ter esse poder de escolha, porque hoje ela não pode. Porque hoje ela vive nessa subjetividade de que o mundo inteiro é pensado para pessoas brancas. Porque na novela que ela vê... Hoje está mudando um pouco, né? Assim, a gente pode dizer que está mudando um pouco, mas assim, a criança ela absorve o mundo nas subjetividades, né? Então ela olha para a novela onde as pessoas que estão em cargos de poder são pessoas brancas. Então ela entende, poxa, então realmente aquele é o local que está destinado para as pessoas dessa cor. E a gente fala assim... pode parecer muito distante, mas é assim que a cabeça das crianças funciona, né? Elas aprendem pelo exemplo, elas aprendem porque elas... Né? Exatamente, pelo que elas absorvem, né? Então, por isso que eu falo assim, para que as pessoas elas têm que oferecer brinquedos para as crianças, para que elas se vejam naqueles brinquedos também. E aí eu não falo nem só do Amora, mas eu falo de livros, de animações, de revistas, de quadrinhos, né? Para que as crianças possam ter um ambiente com diversas narrativas, né? E não fique naquela história única, como a Chimamanda fala, do poder da história única, né? Pronto, e você falando, Gel, me veio à mente assim que muitos homens, muitos pais, muitas pessoas preocupadas com essa educação antirracista possam estar perguntando, e para os meninos tem o quê? Né? Porque, infelizmente, ainda há essa dissociação que menino não brinca de boneca. Eu não tenho esse problema. Eu dou boneca para tudo quanto é menino. Brinca aqui. Os coleguinhas de minha filha vão lá em casa, ofereço boneca, briga. Não posso brincar. Por que não pode brincar? Você não vai ser pai, não. Você tem que aprender a cuidar de uma bonequinha. Mas, enfim, muita gente ainda tem esse mito, né, de que menino não pode brincar de boneca. O que é que a Amora oferece para os meninos? É uma pergunta ótima. Por quê? Porque lá em casa... Guilherme tem 2 bonecas e não tem nenhum carro ainda. Pois é. Porque eu acredito muito nessa questão da... A menina, ela aprende desde cedo a maternar. Por quê? Porque ela brinca de boneca desde que ela nasceu, praticamente. Sim. O menino não. Então, o menino não aprende a paternar, né? Então, isso fala muito sobre a construção de masculinidades tóxicas no futuro, porque ele não aprende a paternar, ele não aprende a ser um adulto, um pai funcional, né? Ele cresce aprendendo, e aí entra de novo na questão da subjetividade da criança, de como ela aprende, né? Ele cresce aprendendo que ele tem que ajudar em casa e não de fato ser um pai funcional, né? A gente eu tento o tempo inteiro na Amora criar essa construção desse imaginário, dessa narrativa não sexista, mas é muito difícil ainda. E aí eu falo difícil porque eu lancei, antes dessas mochilas, a gente tinha outras, e aí eu lancei uma roxa para menino, assim, de propósito. Para menino, não. Tinha o personagem do menino. Roxa, não foi e era nem roxa, não era rosa. Era um roxo mais forte do que esse, mais voltado para o azul. E ela não vendeu. Simplesmente não vendeu. Eu lancei a azul e a roxa. A azul esgotou. A roxa não vendeu. Por que não vendeu? Porque as pessoas ainda têm... Então, assim, a gente precisa... por um lado, equilibrar e aí ver de que forma a gente consegue trabalhar isso com conteúdo mesmo e trabalhando na mente dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa vender. Porque se a gente não vender, a gente não gera impacto social. Então, a gente fica nesse balanceio aí de como é que a gente faz isso, né? Mas eu falo o tempo inteiro, a gente reforça o tempo inteiro com conteúdo lá no clube, nas redes sociais, de que brinquedo é brinquedo. Não existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. Isso, inclusive, foi uma estratégia de marketing lá dos anos 70, onde os brinquedos, eles não tinham cor, era brinquedo de madeira. E aí, eles começaram a perceber, olha que inteligente, começaram a perceber que numa casa que tinha um menino e uma menina, se você botava um rosa e dizia que o rosa era para menina e o azul e dizia que o azul era para o menino, você vendia 2 brinquedos. Então, você ganhava 2 vezes. Sabe? Então, começou essa separação, esse sexismo nos brinquedos aí. A partir da década de 70, foi uma coisa da indústria do marketing. Capitalismo. Inclusive, antes, o rosa era a cor voltada para o menino. Não sei se vocês já ouviram isso, mas antigamente o rosa não era para menina, o rosa era para menino. Nossa. É muito louco isso. Então, hoje a gente fala direto. E me dá uma raiva quando eu vou numa loja uma loja infantil e a mulher fala, é para menino ou para menina? Não interessa, eu falo, né? É para criança, ela vai brincar com o brinquedo. Aí dá logo aquela paradinha, opa, falei besteira. E aí, às vezes, a gente recebe essas perguntas também, tipo... você tem brinquedo para menino? Pois aí eu falo, e o que é um brinquedo para menino? Aí eu falo, né? A gente tem brinquedo para crianças. Pois é, então me receba a sua porradinha. Mas sim, mais além da Amora, tem outros brinquedos. Quais são esses outros? E aí, as mães falavam muito, né? Você precisa fazer mais bonecos, porque eu tenho um filho, eu quero dar um boneco para ele se ver no boneco. Para essa questão da identidade é fundamental. E aí,
eu ouvia e eu ficava Na tipo a minha, na resistência. resistência. E aí nasceu o Guilherme. Aí surgiu o Amor o Pijaminha, porque o Amor o Pijaminha, ele tem o mesmo pijama que a criança pode usar, então ficam iguais. Porque já tinha Amor a Pijaminha, já tinha a Mina, aí agora surgiu aqui, que é a versão masculina da Mina. Então vai surgindo os bonecos aí, ele vai crescendo, vai surgindo. Maravilha. Olha, eu tô adorando essa conversa. A gente está aqui ainda conversando com Gel Nunes, idealizadora da Amora Brinquedos. Eu quero que você já faça um convite aí para as pessoas acessarem as redes, para acompanharem seu trabalho, que é fantástico, é fundamental. E a gente pôde aí mostrar durante o programa, inclusive, algumas imagens do site, deixou as pessoas com um pouquinho de água na boca para que elas conheçam um pouco mais do seu trabalho. Convida a todos. Vou olhar para cá, já para convidar. Vamos fazer parte dessa construção dessa educação antirracista, né? Acesse a Amora Brinquedos, acessa amorabrinquedos.com.br, nosso site, e acessa o nosso Instagram também, que é o Amora Brinquedos, e vamos juntas. É isso. Então, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Inclusive, deixando aí claro para você que é de escola, você que é de empresa, você que quer convidar a Amora. Ela tá um pouquinho sem agenda, né? Com o menino pequeno a gente sabe como é o negócio, mas dá para organizar. É uma iniciativa, como eu disse no começo, fantástica, justamente por essa perspectiva de educação antirracista e que a gente precisa ampliar essa discussão, não deixar fechada ali no nicho da escola ou fechada ali na nossa bolha, né? A gente precisa ampliar, levar adiante essa ideia e é isso que a gente quer aqui com a sua participação aqui no Azeviste. Então, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter estado aqui com a gente. E você já sabe, toda segunda-feira temos programa inédito aqui na TV Câmara de Salvador, a partir de 13h, viu? Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana tem mais Azeviste. Um beijo. Tchau, tchau.